Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Direito do Consumidor. Agora vamos falar sobre as excludentes da responsabilidade civil. A essa altura, você pode já ter visto falar disso nos seus estudos aí para concurso público. No entanto, estou aqui para te dar um conceito breve a respeito disso e resolver questões com você sobre esse tema. Vamos começar falando aqui do que seria a excludente de responsabilidade por fato do produto. Está previsto aqui no artigo 12, parágrafo 3º do CDC, excludente, no caso, o fabricante, o produtor, o consultor e um portador, eles só não respondem pelo fato do produto se eles provarem. Nesse caso, o ônus da prova é do fornecedor por se tratar de um fato extintivo do direito, previsto aí no artigo 333, inciso 2º do CPC. E o que qualifica aqui essas excludentes? Por exemplo, não colocação do produto no mercado. O fornecedor prova que o produto aqui nunca foi comercializado por ele ou pela rede autorizada. Um exemplo disso é vendido um protótipo furtado da fábrica ou um produto falsificado por terceiros. Aqui, se o fornecedor provar que ele não tem nada a ver com o que foi comercializado, aqui é uma forma de pedir a exclusão aqui. Tenha também a situação de inexistência do defeito. O fornecedor, ele demonstra que o produto foi fabricado dentro das normas de segurança e uma análise pericial aqui constatou que a falha alegada pelo consumidor nunca existiu. Outra situação é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O dano ocorreu unicamente porque o consumidor facilitou utilizou o produto em desacordo com as orientações do manual de instruções ou por ato intencional negligente de uma terceira pessoa. Aqui é muito comum pedir a exclusão por culpa exclusiva de terceiros em situações bancárias, tá? Situações que, por exemplo, o consumidor fornece senha, fornece dados confidenciais que propiciam a realização de transações. Caso fortuito e força maior. A doutrina majoritária entende que apenas pode ser excludente o caso de fortuito externo. O que seria esse fortuito externo? São eventos totalmente alheios à atividade de produção, visto que o fortuito interno são falhas ligadas aos riscos do próprio negócio. Não afasta a responsabilidade do fornecedor nesse caso, tá bom? Então, exemplos aqui em que a gente vê a culpa exclusiva do consumidor. Uso contrário ao manual, alteração indevida do produto, utilização para finalidade diversa. Exemplo de culpa exclusiva do terceiro. Sabotagem, adulteração por terceiros, intervenção de pessoa estranha à cadeia de fornecimento. Um ponto de atenção aqui para o seu concurso. Se houver culpa concorrente, ou seja, culpa de ambos, a responsabilidade do fornecedor não é totalmente afastada, tá bom? Exemplos de fortuito externo aqui. Guerra, atentado terrorista, fenômeno natural imprevisível e inevitável. Exemplos de fortuito interno, falha de fabricação, problemas na cadeia produtiva, defeitos de controle de qualidade. Pontos de atenção para o seu concurso. Fortuito interno é um risco do negócio, então a responsabilidade nesse caso é sempre mantida. Tá? No caso de fortuito externo, o fato é estranho ao negócio, então a responsabilidade é afastada. Então, para você aqui gravar os pontos cruciais para concurso sobre excludente. Quais as formas de excludente aqui e se existe ou não
com o afastamento da responsabilidade. Nós temos a não colocação no mercado, no caso o fornecedor prova que não foi ele que veiculou o produto ou algo do gênero, nesse caso é afastada a responsabilidade. Inexistência do defeito, ele prova que o produto estava dentro das normas e que a culpa na verdade é do consumidor ou algo do gênero, também afasta a responsabilidade. Culpa exclusiva do consumidor, mesma coisa, afasta a responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro, afasta a responsabilidade do fornecedor aí. Fortuito externo, também afasta a responsabilidade. E somente fortuito interno que não afasta a responsabilidade aí do fornecedor, tá bom? Vamos às questões aqui para você treinar. Como eu sempre digo, é nas questões que você percebe o que é necessário você focar para sua leitura, ver as pegadinhas que ocorrem nas questões. Enfim, tem vários pontos aqui que você consegue perceber nas questões, fixar melhor, né, o conteúdo. É uma forma de você fixar o conteúdo, tá bom? Questão de número 1 da FCC, sobre a responsabilidade pelo fato do produto, assinale a alternativa correta. A. Fornecedor somente responde se houver culpa comprovada. Fornecedor poderá eximir-se da responsabilidade provando que não colocou o produto no mercado. O consumidor deve provar culpa do fabricante. D. O caso fortuito interno afasta a responsabilidade objetiva. E aí, qual a resposta correta para você? Vamos checar aqui. Resposta correta é a B. O artigo 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante, produtor, construtor e importador pelos danos causados por defeitos do produto. Assim, não é necessária a demonstração de culpa aqui. A alternativa B reproduz uma das excludentes expressamente prevista aí no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º do CDC. A prova de que o fornecedor não colocou o produto no mercado. Ok? Então, aqui fica muito evidente, né, que a gente precisa focar no conceito que está previsto no CDC. Você percebe que eles acabam brincando com conceitos aqui previstos no CDC, tá bom? Então, vamos à questão de número 2 da CESP, SEBRASP. A culpa exclusiva do consumidor constitui hipótese legal de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto? E aí, certo ou errado? Vamos confirmar aqui a nossa resposta. A resposta está certa, ok? Por que está certo? Vamos ver aqui que o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 3º do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Um exemplo aqui é o consumidor faz uso do medicamento em desacordo com a prescrição, sofre danos exclusivamente em razão dessa conduta. Quer dizer, não foi a culpa, né, do fabricante aqui. O consumidor é que tomou em desacordo com a prescrição. Um ponto de atenção é que a excludente exige aqui culpa exclusiva. Havendo culpa concorrente, a responsabilidade do fornecedor poderá permanecer. Questão de número 3 da FGV. Determinada empresa demonstrou, mediante perícia técnica, que o defeito alegado pelo consumidor jamais existiu. Nessa situação, a responsabilidade subsiste porque é objetiva. B. A responsabilidade é afastada em razão da inexistência do defeito. C. A responsabilidade subjetiva. D. O CDC não prevê essa hipótese. E aí, o que você acha? Que resposta aqui é a correta? Vamos confirmar aqui o nosso gabarito.
A resposta correta é a B. A inexistência do defeito é excludente expressa prevista no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º, CDC. Vamos à última questão aqui da VUNESP. Sobre o caso fortuito e força maior nas relações de consumo, assinale a alternativa correta. A. Todo fortuito afasta a responsabilidade do fornecedor. B. O fortuito interno afasta a responsabilidade objetiva. C. Apenas o fortuito externo pode afastar a responsabilidade do fornecedor. D. O CDC proíbe a utilização de fortuitos como excludente. E aí, vamos ver a resposta? A resposta correta é a C. A doutrina majoritária e a jurisprudência distinguem o fortuito interno de externo. Como a gente viu aqui no início, no caso, a doutrina majoritária admite a exclusão apenas no caso de fortuito externo, ok? Bom, revisando rapidamente aqui os conceitos, a responsabilidade pelo fato do produto, ela é objetiva, né? O que significa que ela ocorre independente de dolo ou culpa. O ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor aqui, ok? As excludentes estão previstas aí no artigo 12, parágrafo 3º, que seria a não colocação no mercado, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E ainda nós temos a questão de fortuito externo, que afasta a responsabilidade, no entanto, fortuito interno não afasta a responsabilidade. Dica para sua prova, para você gravar rapidamente aqui, é o NIC mais FE, que é não colocação no mercado, é o N, I de inexistência do defeito e C, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, FE, que é o fortuito externo, ok? Somente o fortuito externo afasta a responsabilidade. É bom você ter mecanismos aqui que te apoiem, né, para gravar conceitos de forma mais rápida. Às vezes são tantas informações que você precisa guardar e fica difícil realmente gravar tudo. Então, se você cria alguns mecanismos, alguns macetes aí para você decorar conceitos simples, você mata uma questão. Imagina se você lembra o que significa, né? Você já mata uma questão e sai na frente aí de muito candidato. Como eu falei para você, sempre falo nas aulas, reserve o seu tempo para estudo da parte teórica e também da resolução de questões. É muito importante que você consulte questões de outros concorrentes aí, consulte concursos que estejam não apenas atrelado, né, ao seu, mas de outros. E é isso. Mantenha a mente limpa, descansada e positiva, que vai dar tudo certo. Tchau, tchau, até a próxima!